Boa tarde, Heron. Boa tarde a todos que nos escutam. Pelo menos, eu conversei hoje com o secretário Valdo de Souza, ele me disse que já está valendo, as cooperativas já foram afastadas e pelo menos 6 hospitais foram duramente atingidos por essas medidas, né? O Hospital de Trauma em Campina Grande, o de Guarabira, Itapororoca, Itabaiana e aqui em João Pessoa, Edson Ramalho e Arlinda Marques. Mas o atendimento não parou, viu, Heron? Ele me garantiu que o atendimento continua porque o Estado negociou diretamente com os médicos. Mas essa é uma situação, segundo o secretário me contou, é apenas paliativa. Eles precisam agora encontrar uma forma jurídica para legalizar esses contratos. Então, até quinta-feira, o Estado vai estar anunciando, segundo o secretário, que medidas são essas, porque muitos desses médicos que atendiam via cooperativas não têm condições de entrar para o Estado, mesmo via concurso, porque eles já são funcionários do Estado. Já têm contratos com os poderes públicos. Vamos ouvir alguns trechos. Eu fiz uma entrevista bem longa com o secretário e ele fala sobre todos esses problemas, onde está sendo atingido, quais são as medidas que eles tomaram, o que vai acontecer a partir de agora para que a população não sofra com a descontinuidade desses serviços. A decisão realmente já está valendo, certo? Desde a sexta-feira, a partir da notificação ao Estado e às cooperativas, já está valendo. E, no momento, só o Arlinda Marques, a gente teve problema na continuidade da escala médica, mas a gente já está restabelecendo hoje a escala. Certo. De onde virão esses profissionais para preencher esses vácuos, né, deixados pelos cooperados? No caso da Arlinda Marques, só são os cirurgiões pediátricos que tinham um contrato pela COPEFI, certo? E agora eles vão ficar vinculados individualmente. São os mesmos médicos. Só são 12 aqui na Paraíba. Queria ter noção do quantitativo de profissionais que essas cooperativas forneciam, né, ao Estado. Envolve quantos profissionais? A quantidade de profissionais hoje para suprir a necessidade total de vagas de cooperativa é em torno de 560 médicos. A ideia, pelo que eu entendi, é colocar todo esse povo para trabalhar sem interrupções, agora desta vez com vínculo direto ao Estado, é isso? Isso, a necessidade agora é de fazer a vinculação deles de forma individual, certo? A grande questão é saber quem pode fazer vinculação individual, porque a grande maioria já possui 2 vínculos, certo? Então, mesmo com a possibilidade do concurso público, a gente tem dificuldade com relação a isso. Aí agora a gente está discutindo com a Procuradoria do Estado uma forma de fazer isso nos parâmetros da lei sem a configuração do acúmulo de cargos. Além do Arlinda Marques, que outros hospitais podem ter prejuízo, né, nesse quadro funcional em função desse corte com as cooperativas? Os que estão com cooperativas são 6 hospitais hoje, certo? Mas a gente não tem expectativa de problemas a mais, além do Arlinda não, até porque a gente já negociou com os médicos e eles estão trabalhando de forma individual, certo? Já estão desvinculados da cooperativa. Então, só o Arlinda no momento. Mas a gente tem o Hospital de Campina Grande, de Guarabira, o próprio Arlinda, o Edson Ramalho, o Hospital de Itapororoca e de Itabaiana. Aqueles 560 que o senhor me falou, que já tem esse é o quantidade de médicos que eram cooperados ou a quantidade de médicos que já tem mais de uma vinculação com o Estado e que, portanto, representa um problema jurídico para ser desembaraçado pela Procuradoria? Não, os 560 são o número de vagas necessárias para suprir a necessidade que hoje a gente está ocupando com cooperativas médicas. Porque são pessoas que não vão poder ser mais enquadradas porque já tem vínculo com o Estado, é isso? Já tem 2 vínculos, 2 vínculos públicos, então eles não poderiam realizar concurso público mais. Está entendendo? Então a grande maioria desses médicos que estão em cooperativa hoje, eles estão com essa inviabilidade. O Estado já fez concurso em 2007, já fez em 2008, já fez seleção pública em 2009, certo? E recentemente nós abrimos 2 seleções públicas, certo? Agora nesse ano 2013, e as vagas não são preenchidas, os concursos eles são esvaziados, certo? Exatamente porque os médicos que estão hoje em cooperativas, eles não podem estar vinculados a mais de 2 vínculos. E como é que se conseguiu resolver então o problema nesses hospitais todos? Não, nós estamos agora trabalhando exatamente com a Procuradoria Geral do Estado e a
secretário de administração, para encontrar uma forma jurídica, inclusive em lei, né? Em lei, para poder fazer essa vinculação sem ter problemas de acumulação de cargos e também assegurando à população a cobertura das escalas. Obrigado a você, Adriana Bezerra, pela informação aqui no Correio Debate. Para se aprofundar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui para o Correio Debate de hoje o Procurador do Trabalho na Paraíba, doutor Eduardo Varandas. Doutor Eduardo, obrigado pela presença, por atender sempre o convite aqui do Correio Debate. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Desde quando vem essa luta do Ministério Público do Trabalho para chegar a essa decisão, esse desfecho? Na verdade, antecede a 2006. A ação foi proposta em 2006. Em 2006, nós pedimos à Justiça que declarasse a ilegalidade da terceirização de médicos através de cooperativas. Foi concedida uma liminar, essa liminar foi mantida pelo TRT e foi cassada pela ministra Ellen Grace do Supremo. O processo continuou em andamento. Ele passou pelo TRT, onde a decisão foi mantida declarando a ilegalidade, bateu às portas do TST e ainda foram provocados o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A decisão transitou em julgado e não cabe mais recurso. Desde 2006, que o Estado da Paraíba, o município de João Pessoa e o município de Campina Grande tinham ciência de que o Ministério Público entendiam que era ilegal e tomaram ciência em todos os graus de jurisdição de que o vínculo era ilegal. Ainda assim, resistiram. A decisão transitou em julgada no ano passado. As cooperativas deveriam ter saído em dezembro do ano passado. Foram interpostos inúmeros recursos protelatórios numa nítida litigância de má-fé e conseguiram postergar ainda por um ano o prazo. Nós aplicamos uma multa de mais de 2 milhões do Estado, que a Justiça ratificou, e as multas para as cooperativas pela desobediência à ordem judicial, que deveria ser desde dezembro do ano passado, varia de 400 a 600 a 800 mil reais. O senhor acha que desde dezembro do ano passado o governo já deveria estar ao passo que recorria, já providenciando o que a Justiça decidiu? Claro, é muito fácil e até de certa forma irresponsável dizer que a culpa é do Ministério Público. Nós queremos esclarecer à população de que o Ministério Público não administra o serviço público. O Ministério Público existe para apontar as ilegalidades e denunciar a Justiça. Também não é o Ministério Público que julga. Quem julga, na verdade, é o Poder Judiciário. Ora, se o Estado da Paraíba vinha perdendo em todas as instâncias, junto com as cooperativas, e o gestor estadual não tomou nenhuma providência, a culpa é única e exclusivamente da administração pública estadual, ocupe quem ocupar o cargo de governador. A administração tem que, dentro dos ditames legais, procurar soluções para resolver o problema da saúde pública. Então, eu acho, no mínimo, um ato de má-fé apontar para o Ministério Público como causador de fechamento de hospitais. E olhe, no caso do Arlinda Marques, nós entendemos que a situação é grave, porque se trata de um hospital infantil. A Constituição prega prioridade absoluta na proteção da criança e do adolescente, e eu vislumbro isso praticamente como um crime contra a humanidade. Se eu, enquanto administrador público, tenho ciência de que um membro do Ministério Público aponta uma ilegalidade, essa ilegalidade é ratificada em todos os graus de jurisdição, deveria eu procurar soluções administrativas razoáveis dentro do que foi decidido e não protelar a todo custo, de forma praticamente militarista e ditatorial, o processo para se esquivar criminosamente de cumprir a decisão judicial. Nós estamos nesta situação calamitosa em razão da administração não ter escutado o Poder Judiciário. Eu não falo nem o Ministério Público, porque nós não decidimos. Não é uma canetada do procurador que declara ilegal as cooperativas médicas. Isso foi uma decisão do juiz do trabalho de primeira instância, de 8 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, chegou ao ministro do TST, chegou ao ministro Joaquim Barbosa em grau de reclamação que foi indeferida, chegou em sede de conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, que também foi indeferido. Então, no mínimo, é mentiroso dizer que a culpa é do procurador. Doutor Eduardo,
Doutor Eduardo, essa disposição do Ministério Público do Trabalho nessa luta em relação às cooperativas, ela é nacional? Ela tem em outros estados? Como é isso? Só alguns estados aderiram e têm essa posição? Não, ela é nacional. Agora, na Paraíba, ela logrou êxito primeiro. O Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria chamada CONAFRET, que é ligada às fraudes na organização de trabalho, e um dos temas discutidos é a terceirização na saúde pública. Na Paraíba, nós temos um poder judiciário extremamente célere. E aí o que aconteceu? A decisão transitou em julgado mais rápido. Eu também não posso, como procurador do trabalho, membro do Ministério Público da União, autônomo, eu não devo explicações sequer a dizer por que nos outros estados ainda não tem uma decisão transitada e julgado. O Ministério Público do Trabalho investigou, como manda a lei, estritamente dentro dos ditames legais, denunciou à Justiça. A Justiça, na sua plena autonomia, decidiu, e o Estado, de forma criminosa, desde dezembro do ano passado, vem se esquivando de cumprir a decisão judicial e pondo em risco a saúde coletiva da população. Esta é a verdade. O governador Ricardo Coutinho ontem disse que talvez fosse uma irresponsabilidade a decisão que foi tomada, porque o Estado não teria outros mecanismos para atender essa decisão, justamente por conta da dificuldade que se tem de encontrar profissionais pela via do concurso público. Essas categorias médicas boicotam o concurso público. São algumas categorias muito específicas que o Estado tem dificuldade de preencher esses cargos. O que é que o senhor diz sobre essa ponderação que o governador Ricardo Coutinho fez ontem? Veja, Heron, primeiro, não é uma decisão irresponsável da Justiça do Trabalho. Mais uma vez eu repito, a irresponsabilidade, se houver alguma, é da administração que não procurou soluções de dentro do que o Poder Judiciário decide. Depois, esses concursos não lograram êxito. É bem verdade que existem denúncias, inclusive tramitando no Ministério Público, de que as cooperativas teriam boicotado o concurso público. Elas ainda estão sob investigação, eu não posso afirmar que isso aconteceu. De outra banda, é também verdade que para você fazer um concurso público efetivo, você tem que oferecer salários atraentes. Você não pode simplesmente contratar um médico com uma especialidade particularíssima, um neurocirurgião muito necessário nas cirurgias de alta complexidade aqui na Paraíba, pagando um salário de R$4.000. Ora, o concurso na cooperativa público, ele ganha quanto, por exemplo? Aí depende da quantidade de plantões e depende do contrato que é feito. Mas termina sendo mais vantajoso para ele? Termina sendo mais vantajoso. Agora, com um vínculo precário, sem nenhum direito trabalhista, além da ilegalidade da própria terceirização ilícita de mão de obra. Ele não tem nenhum direito previdenciário como cooperado e nenhum direito trabalhista. Ou seja, a situação ela é totalmente desconforme com qualquer norma de direito administrativo ou de direito do trabalho. Por isso que foi declarada ilegal por todos os graus de jurisdição pelos quais passou o processo. Não é? Agora, se o governo do Estado faz um concurso raso, incompatível com as leis do mercado de trabalho, qual é? Da oferta e da procura. É óbvio que não vai ter pretendentes nem candidatos. Se eu faço um concurso, por exemplo, vamos dar um exemplo da área jurídica, para promotor de justiça, e ofereço R$1.000 como remuneração, não vai haver candidatos. É dever do Estado, como diz a Constituição Federal, prover a saúde pública pelo princípio da universalidade e da gratuidade. E deste dever, ele não deve se esquivar. Se o concurso não logrou êxito, reestude as leis do mercado, aprenda a administrar e faça um concurso atraente a nível de Brasil. Tem profissionais se formando, tem programas de saúde. É bem verdade que existe um déficit de médicos em todo o Brasil. Mas isso não significa necessariamente o fechamento de hospitais do nível, por exemplo, do Arlinda Marques. Eu estou extremamente preocupado, ainda mais preocupado com a afirmação extremamente irresponsável de que a culpa era do Ministério Público, quando a própria administração pública estadual sabe o descaso com que lidou este problema desde o início. E no caso do governante, o governador Ricardo Coutinho, ele tem conhecimento da problemática, mesmo antes de ser governador, porque ele era prefeito e o município de João Pessoa também estava incluído no inquérito. Então, na verdade, é um problema que vem desde 2006, antecede a 2006, né? Foi denunciado à Justiça em 2006 e que não houve efetivamente providência.
E agora, no apagar das luzes, quando se esgotaram todas as hipóteses de protelação, a multa aplicada, se tenta culpar um membro do Ministério Público que nada mais fez do que lutar pelo Sistema Único de Saúde autônomo, gratuito, universal e independente. 1h02 agora no Correio Debate. O secretário Valtinho de Souza disse que até quinta-feira ele e a Procuradoria do Estado anunciam a sua solução legal, viável juridicamente, para manter esses médicos cooperados legalmente trabalhando nos hospitais do Estado. E eu pergunto ao procurador, que coelhos pode ser tirado dessa cartola? Olha, primeiro eu vejo aí uma contradição e quase uma confissão de culpa do secretário. Se vai ser divulgada uma solução quinta-feira, por que ele não procedeu a essa solução no tempo oportuno, evitando que a população sofresse com ameaças de fechamento dos hospitais ou adiamento de cirurgias? Eu só posso responder à luz da lei. Eu não sou, como disse, administrador público. Eu sou procurador e cumpro a minha função. À luz da lei, só há duas formas para ingressar no serviço público: de forma efetiva, que é através do devido concurso público, e de forma temporária, que é a contratação por excepcional interesse público. As duas formas estão previstas na Constituição da República. De toda forma, não poderá haver acúmulo ilegal de cargos de médico. Então, dentro desse leque, o secretário poderá contratar por excepcional interesse público, já que se trata, evidentemente, de uma questão emergencial. Eu entendo que ele estaria autorizado diretamente e sem a interveniência das cooperativas. Ainda assim, teria como óbice, obviamente, a acumulação ilegal de cargos de médico mais de 3 vezes, etc. e tal. Então, eu não sei qual é a solução que vai ser dita, mas aguardo com ansiedade e com esperança, desejando que desta vez se proceda conforme a lei e se forneça à população um serviço de saúde de qualidade, que não vem sendo dado com ou sem cooperativas, com ou sem OS, com ou sem gestão pactuada. A verdade é que a saúde pública neste estado, todos nós sabemos, não precisa de provas, anda muito a desejar. Então eu espero que agora, desta vez, se aprenda a lição de casa. Doutor Eduardo Varandas, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço, espero que dias melhores venham para esta pobre Paraíba.